Olá, eu sou Flávia Carvalho, para quem não me conhece, e esse vai ser um vídeo num formato um pouco diferente, né? É, Na semana passada ficou faltando eu postar um vídeo e essa semana também o vídeo da terça-feira. Eu tô tendo alguns problemas com a câmera para gravar e também com o computador para editar. Eu espero conseguir resolver isso para que na semana que vem a gente tenha os 2 vídeos por semana. Mas eu tô gravando e vou editar esse vídeo aqui no celular, porque eu não queria deixar que passasse essa data, o vídeo dessa data. Tá uma iluminação aqui, né, no óculos? Deixa eu tirar. E o que é essa data? É o dia de hoje, dia 19 de novembro. O dia 19 de novembro é um dia que marcou a minha vida no ano de 2014. Foi o dia que eu recebi o diagnóstico, ou seja, hoje eu estou completando 6 anos de convivência com a miastenia graves. E eu queria falar um pouco sobre isso, né? Eu tenho pensado nisso, quem me conhece sabe que eu penso bastante. E é lógico que eu pensei sobre essa questão. É... Esse é o tipo de aniversário que eu não gosto de completar. Espero que um dia ele termine, honestamente. Eu espero que um dia eu não tenha mais essa data, né, de marcação na minha vida. Amo muito aniversários, gosto muito de datas comemorativas, mas essa em especial tô dispensando. Se alguém souber uma solução, eu tô aceitando a dica. Tô brincando, gente, mas nem tanto. São 6 anos, né, convivendo com a miastenia. E isso me fez pensar nessa semana bastante sobre isso. Tem uma coisa. Eu já falei muito, né, sobre o que eu venho vivendo e o que é conviver com a miastenia e as mudanças que aconteceram, como é que as coisas se transformaram na minha vida. E já falei muita bobagem também nos vídeos antigos, já falei coisa boa. A gente vai evoluindo, né? Vai aprendendo. Evoluindo no sentido de aprendendo, de se desenvolvendo. 6 anos. 6 anos. E aí eu vou levantar alguns pontos, né? Que eu queria compartilhar com vocês, na verdade. Esse é mais um vídeo de compartilhar, assim, né? As coisas que eu tô vivendo. Uma coisa que eu lembrei essa semana, pensei bastante nela, é que assim que eu recebi o diagnóstico, eu comecei a estudar, né, a ler o que era, conversar com a minha médica, tentar entender. Comprei uns livros sobre doenças neuromusculares, sobre neurologia, enfim, eu fui pesquisar, eu queria entender o que era isso com que eu estava lidando. E em muitos documentos, em vídeos, em livros, em falas de médico, eu encontrava uma frase que no início me incomodava muito, que era uma frase que dizia assim: a miastenia é uma doença, papapá, papapá, mas com os remédios, com o tratamento, a pessoa pode ter uma vida praticamente normal, ou quase normal, né? E eu ficava muito aborrecida com isso. Eu ficava muito aborrecida com isso porque eu não aceitava o fato de ter uma vida praticamente normal. E eu tenho um vídeo que eu falo disso, é um vídeo antigo, né? São 6 anos já. E é um vídeo que eu falo, eu não quero ter uma vida praticamente normal, eu vou ter minha vida normal, né? O que eu aprendi nesses 6 anos é que ninguém tem vida praticamente normal. A situação que a gente está vivendo esse ano de pandemia provou isso. As pessoas estão falando do novo normal, porque elas não querem dizer que elas vão ter que viver uma vida praticamente normal, né? Quem é que determina o que é o normal? Então agora a gente tem um novo normal, ou a gente tem um normal melhor do que o anterior, ou enfim, se você quiser fazer comparação, né?
o que hoje eu vejo, depois de 6 anos, tá? Mas isso levou tempo para eu perceber, é que, na verdade, a miastenia, conviver com a miastenia mudou a minha vida, mudou o que era para mim normal, mas não é praticamente aquele normal, é um novo normal. Então, assim, quando eu tive que passar pelo processo da pandemia, e eu particularmente passando de uma forma muito intensa, no sentido de isolamento social, né, porque eu tomo imunossupressor, era como se eu estivesse revivendo uma situação que eu já tinha vivido, inclusive de isolamento social com a doença. Porque isso é uma coisa que a miastenia faz, né? Pelo menos fez comigo. Ela limitou muito a minha capacidade e as minhas possibilidades de socialização. Porque as pessoas gostam de se socializar normalmente no final do dia, e isso para mim é muito difícil. As pessoas gostam de sair, e eu gostava de ter relações com pessoas, né, que faziam caminhada, enfim, é impossível. As pessoas fazem programas que exigem um deslocamento muito grande, ou ficam num lugar barulhento, tumultuado por muito tempo, e como eu tomo imunossupressor, antes mesmo da Covid, isso era um risco para mim, né? Isso era uma situação de risco, porque a minha imunidade é baixa. Então eu tive que readequar isso. E é claro que a pandemia intensifica isso, intensificou isso esse ano, né? Falando desse último ano, mas eu me vi assim, repassando um filme, sabe? Sendo obrigada a viver situações que eu já tinha vivido há algum tempo atrás. E que demorou a ficha para cair, que na verdade eu não ia ter o meu normal anterior de volta. E se hoje você me oferecer isso, eu nem quero. Eu ia ter um novo normal, eu ia ter uma outra coisa. E eu gosto particularmente dessa ideia de novidade de vida, né? Outra coisa que eu pensei também essa semana é que se amanhã, eu sempre espero isso, que se amanhã eu acordar sem os sintomas, com a remissão, né? Eu não voltaria, ou eu ia me esforçar muito para não voltar a viver no meu normal anterior, sabe? Não mesmo, não mesmo. Eu tenho arrependimentos na minha vida. Tenho arrependimentos. E a miastenia me fez ter alguns outros arrependimentos. Não em relação a coisas que eu fiz, que eu tenho, né? Eu acho uma bobagem a pessoa que diz não me arrependo de nada. Eu me arrependo de um monte de coisa, fiz um monte de coisa errada. Cometi um monte de erro e a gente aprende errando. E graças a Deus a gente tem perdão, eu creio nisso, né? Perdão de Deus. Então eu me arrependo de coisas que eu fiz. Mas a miastenia, ela me trouxe arrependimentos de coisas que eu não fiz. Porque são coisas que hoje eu vejo que... Nossa, eu não ia ter preguiça para fazer exercício físico. Não mesmo. Tô falando de verdade, assim. E isso é uma coisa errada, né? Eu era uma pessoa preguiçosa para atividade física. Quando menina, quando muito jovem, adolescente, eu não era. Eu gostava muito mais para esporte, né? Não para outras coisas assim, mas quando eu fiquei mais velha, moça, assim, né? Passei toda a minha década dos 20, dos 30 anos, sem ter a menor preocupação com isso. Foram 20 anos, pelo menos, de vida, vamos imaginar aí, né? Dos 20 aos 40, sem ter essa preocupação. Eu até fiz durante um tempo uma coisa ou outra, fazia, mas assim, não era algo que me dava satisfação, né? E hoje, quando eu consigo fazer uma caminhada, quando eu consigo... É raro.
Mas quando... E agora muito menos, né? Mas outro dia, por exemplo, eu tô falando isso porque outro dia eu saí sozinha. Foi a primeira vez que eu saí sozinha mesmo, assim, nesse período da pandemia. Eu fui fazer uma chapa, um raio-x da minha boca. E eu tive que caminhar. Pouco, mas eu tive que caminhar. Muito pouco, na verdade. Eu saí aqui no portão, entrei no carro, desci na porta da clínica, subi as escadinhas para pegar o elevador, fui lá, fiz o raio-x. Aí eu saí, para vocês entenderem o que é pouco, né? Eu saí, desci as escadinhas, tremei um pouco, descansei, aí eu andei até uma praça para poder pegar um táxi e vim embora. Foi isso. É bem pouco. E eu fiquei exausta. Exausta. Isso dá tristeza. Isso dá uma certa tristeza, mas não é rancorosa, não é nada disso. É desse arrependimento, sabe? E que se fosse me dado uma outra chance, eu espero que me seja dado, que o meu organismo reaja, eu espero ter a remissão. E peço a Deus para que todos tenham, né? Nossa, eu não ia sentir preguiça de fazer atividade física, por exemplo. Eu ainda quero correr a minha maratona, vocês sabem disso, né? Alguns de vocês. Tá em foco, assim. E são 6 anos de aprendizado, né? Aprendi com a minha astenia a ter paciência e a não ter expectativa. Isso foi um aprendizado grande e que eu não abro mão dele, né? Ah, mas como assim? Você não tem expectativa de nada, Flávia? Eu exercito diariamente, além de fazer o exercício de viver cada dia, de viver hoje, né? De usar a memória para aprender, para as coisas que eu vivi serem aprendizado, usar a memória para trazer à mente coisas boas, coisas que podem me dar esperança, perceber o quanto eu cresci, o quanto eu evoluí, não cresci de altura não, mas o quanto eu evoluí, né, cresci para os lados. Usando a memória para isso, mas não usando o passado como um peso, mas como uma fonte de aprendizado e como uma fonte que pode me dar esperança. Porque eu já passei por muita coisa e tanta gente já passou por muita coisa, né? A gente não está sozinho no universo. A gente pode aprender com a lição do passado do outro também. E aí tá no hoje, tá centrado no hoje, mas sem expectativa do futuro. Ah, como assim? Porque expectativa traz frustração. Eu tenho coisas que eu coloco em perspectiva. É diferente, né? São coisas que eu coloco numa perspectiva de futuro. E eu sei que eu só vou chegar nessas coisas ou nesse estado ou viver uma outra situação se eu estiver atuando no hoje, né? É sempre no hoje. A gente realiza, a gente vive, a gente faz no hoje. Ainda que tenham coisas em perspectiva à frente. Mas é no hoje. Então, no hoje, a primeira coisa que está assim na minha perspectiva, em relação à minha saúde, à minha astenia, é a retirada do corticoide, né? Guardando essa esperança de que eu vou tirar o corticoide. Se eu criar a expectativa de que eu vou tirar o corticoide em tanto tempo, não sei o quê, se der algum problema e eu não puder tirar o corticoide agora, gera frustração. E isso piora o meu estado emocional, o meu estado mental, o meu estado físico, né? Então eu ponho em perspectiva o que hoje eu tenho que fazer para chegar lá. A gente vai chegar, calma que a gente vai chegar. Outro dia eu estava falando com uma amiga que tem miastenia, né, que se tornou uma amiga, e ela falou, é isso mesmo, Flávia, tudo tem seu tempo, e a nós nos cabe a paciência. Então a miastenia fez isso, né, Sônia, beijo grande.
E a Sônia é uma pessoa que vive isso há muito mais tempo, né? A outra questão, outra questão que a miastenia fez perceber, né? Além dessa questão do hoje, de tirar as coisas da expectativa e colocar na perspectiva de coisas a fazer e a alcançar, é essa diferença. Porque a gente ouve muito falar, e eu já ouvia muito falar há muito tempo, a história do que é importante o que você é e não o que você tem, né? E isso de fato é importante, assim. O que importa é quem você é, não o que você tem. O que te define não é o que você tem. Não são as coisas que você tem que definem você, né? É quem você é. E a gente às vezes tem uma dificuldade com relação a isso. E a miastenia me abriu um entendimento diferente disso, no sentido de colocar um terceiro elemento. É quem nós somos, o que nós fazemos e o que nós temos. E a gente costuma juntar isso, assim, de quem nós somos e o que fazemos, para diferenciar do que nós temos, né? Então dizer, é bom ter as coisas, é claro que é bom ter, mas assim, não é o que você tem que te define, não é o que as pessoas têm que que definem quem elas são. E muita gente acaba elaborando por aí, né? O carro tem tem um determinado símbolo na nossa sociedade, a casa, o emprego, a formação, são as coisas que você tem, né? E isso não é o que define uma pessoa. O que define uma pessoa é quem ela é. Mas a gente confunde ainda quem nós somos com o que nós fazemos. E a miastenia me ajudou a separar mais isso, assim. Não é o que eu tenho e também não é o que eu faço que me define. Porque a miastenia traz muitas limitações porque eu faço. Porque eu sou capaz de fazer, né? Eu sempre falo que foi um choque quando eu ouvi da minha neurologista que a miastenia era uma doença incapacitante, e eu assumi e assumo até hoje que não é a miastenia que determina a minha capacidade, né? Quem eu sou, o potencial humano que eu sou, não é a miastenia que vai determinar. Ela coloca obstáculos, mas ela traz obstáculos para coisas que eu pudesse fazer a partir do que eu sou. E isso a miastenia me ajudou a refletir muito sobre isso, né? O que define quem eu sou não é o que eu tenho e nem o que eu faço. O que define quem eu sou é quem eu sou. E aí fica parecendo muito subjetivo, né? Mas quem você é? Eu não sou a professora. A professora dar aula é o que eu faço. Eu não sou a pedagoga. A pedagoga é o que eu faço, né? É quem eu sou, mesmo quando eu não consigo dar aula, mesmo quando eu não consigo gravar um vídeo, mesmo quando eu não consigo tomar um banho sozinha. É quem eu sou. Não é o que eu sou capaz ou incapaz de fazer naquele momento. As minhas capacidades, elas não são determinadas pelo que eu sou capaz ou não de realizar. E a partir do que eu realizo, o que eu alcanço e o que eu tenho, né? Ao contrário, é quem eu sou que define o que eu sou capaz de fazer e o que eu sou capaz de ter. Não o contrário. E isso para mim hoje é uma coisa que eu falo sempre para Flávia, sabe? Flávia, presta atenção. Não é porque você tem ou porque você realizou que agora você é. E nem que você tem que realizar e ter para então ser algo que você ainda não é. Você vai realizar o que você tiver que realizar. E vai ter o que você tiver que ter. Por causa de quem você já é, do que você já é. E são 6 anos. 6 anos. Hoje eu tô muito bem.
Tenho tido um período muito bom. É claro, tem resfria, aí tem uma tosse aqui, uma tosse ali. Tosse pra mim sempre é um problema. Outro dia eu ri falando pra uma amiga isso. Tosse é um problema, porque se eu ficar tossindo muito eu posso desmaiar. E ela, isso não tem graça. Eu falei, pra mim tem. É algo com que eu já, assim, aprendi a lidar, né? Mas no quadro geral da minha astenia, desses 6 anos, eu tô numa fase muito boa. Eu tô trabalhando. Apesar desses problemas técnicos, eu estou conseguindo fazer algumas coisas e produzir dentro do meu tempo, do meu ritmo, das minhas condições, né? Mas o fato desse tempo, desse ritmo, dessa condição ser diferente do que era antes, é melhor, porque é um fazer mais consciente de que não é por eu fazer essas coisas que definem a Flávia, né? Não é por eu fazer vídeo da minha astenia que definem quem a Flávia é. É porque a Flávia é quem ela é que ela faz os vídeos. A ordem é inversa. E eu tenho mais clareza disso. E aí os vídeos, pra mim, ficam de uma forma mais consistente, né? Com estruturas e coisas que não são vistas, porque os fundamentos de uma casa eles não são visíveis, mas são as coisas invisíveis que sustentam as visíveis. A gente tende a olhar mais porque é visível, né? E achar que aquilo é que se sustenta. Não, tem coisas invisíveis por trás. E tem umas coisas aí visíveis que estão desabando justamente porque as invisíveis não foram trabalhadas, né? As coisas que sustentam. E hoje eu considero que eu sou uma pessoa que trabalho melhor os fundamentos. Ainda preciso melhorar muito, muito, muito. Então, de forma geral, assim, fisicamente e em relação à minha astenia, eu ainda me sinto com muitas limitações para algumas coisas que eu desejo ou que eu gostaria de realizar e que estão em perspectiva para eu realizar por uma questão física, mas eu estou melhor do que eu já tive antes. E estou tomando a medicação, né? Com a perspectiva, mais uma vez, perspectiva da retirada do corticoide. Eu espero que isso aconteça em breve. Estou trabalhando, como eu falei. Mas continuo em função da presença do vírus, né? Muito ainda em isolamento, sem poder ter muito contato social. O que eu tenho sentido falta. Eu gosto de pessoas. E hoje eu tenho essas 3 questões assim que eu posso compartilhar para vocês irem acompanhando e ver quando eu estiver velhinha se a coisa já aconteceu, assim, em perspectiva, né? A retirada do corticoide, e vocês veem que eu quero ficar velhinha. A retirada do corticoide, mais à frente correr a maratona e poder um dia estar numa mesa, compartilhar a mesa, né? Mais do que a alegria do alimento é a possibilidade da comunhão, do encontro. E ter uma mesa posta e poder viver isso. E isso é algo em perspectiva. E vamos que vamos. Isso é uma coisa que desde o primeiro dia eu já passei por momentos. O vídeo ficou um pouco longo, né? Mas paciência. Desde o momento que eu recebi o diagnóstico, já tive momentos muito difíceis, momentos melhores, já tive momentos de raiva, já tive momentos de profunda tristeza, também já tive momentos de profunda alegria e de esperança. E vamos em frente, porque desistir não é opção. Então a gente segue buscando as melhores formas de evidenciar aquilo que nós já somos, tanto naquilo que a gente faz, quanto naquilo que a gente produz a partir do que a gente faz. Mas para mim hoje é isso, assim, eu não fazer nada para definir quem eu sou, mas eu fazer tudo que eu fizer, o que pode ser feito, ainda que pouco, seja com esse propósito de evidenciar quem eu sou. Obrigado por você ter assistido. Um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.